Olá, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar sequência à nossa disciplina de português instrumental e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dificuldades que surgem na língua portuguesa, dúvidas em relação à escrita de alguns termos, algumas palavras, tá bom? Então, acho que para começar aqui a conversa, a gente introduz a letra A, que é uma letra que, primeira letra do alfabeto, mas que ela vai aparecer na gramática com três funções de acordo com as classes gramaticais. Ora, o a pode ser um artigo definido, a garota, a escola. Pode ser um pronome, ele vai retomar sempre um termo feminino. E o a também ele pode ser preposição, como tem um exemplo aqui, voltará daqui a 2 anos. Então, o a também tem essa função. Então, em cada circunstância, a gente vai avaliar qual é o papel. Para ser artigo definido, sempre vem antes de um nome feminino, tá bom? Nome, quando eu falo, eu não me refiro a nome próprio, mas é um substantivo feminino. O para ser pronome, ele sempre substitui uma palavra, tá bom? Então, acho que essa é a dica principal. O pronome, ele sempre é aquele a que tá substituindo alguma palavra a fim de evitar alguma repetição no texto da gente. Bom, aí vem aquela dúvida, né? A com H, A sem H. Na verdade, o A com H é o verbo haver, mas que em alguns momentos a gente fica na dúvida sobre como utilizar. Então, esse a que está aqui junto, que gera dúvida, é o a preposição. Então, por exemplo, há 2 dias que realizaram a prova. A prova será daqui a 12 dias. Tem uma dica bem legal. Quando o a refere-se a algo que aconteceu já, a gente refere-se ao a verbo haver, a gente usa no passado. Quando eu quero me referir a algo que ainda vai acontecer, a ideia de futuro, eu uso o a sem h, que é o a de preposição. Bom? Outra dúvida em relação ao acerca. O que é o acerca de, esse junto, separado com h? Então, esse acerca de, do exemplo de cima, ele se refere ao termo a respeito, sobre, né? Falou muito acerca do assunto, falou muito sobre o assunto. Na dúvida, vocês podem substituir pelo termo sobre, se funcionar, é este acerca aí. Já embaixo, a acerca é como se houvesse a expressão a aproximadamente, faz aproximadamente, sempre é fazer uma marcação temporal mesmo, tá bom? Ou uma questão quantitativa também, né? Há cerca de 500 alunos, há aproximadamente 500 alunos, tá bom? Tem que tomar cuidado que o acerca separado, e aí é realmente fazendo referência do a, artigo, mas a cerca no sentido de cerca do vizinho, muro, então é um outro termo, tá bom? Afim junto, afim separado. Afim separado é o termo de finalidade. Então, uma dica para a gente decorar é o seguinte: afim separado é o fim, finalidade, e afim junto é afinidade. Tentem memorizar desse jeito que de repente pode auxiliar muito, tá bom? Então, toda vez que eu consigo trocar por estou com a finalidade, eu tenho a finalidade, é porque eu estou me referindo ao afim separado, tá bom? A par ou ao par é um termo bastante específico, não é muito costume em algumas áreas, mas estar a par é estar assim, além de estar junto, é estar informado, estar ciente do que está acontecendo na situação. Então, estou a par do relatório, estou a par da situação, seria isso. Agora, ao par, quando eu quero colocar as moedas de forma equivalente. Então, eu estou comparando. O dólar está ao par do euro. Então, eu comparo duas moedas, tá bom? Nível. Essa expressão a nível de conhecimento é muito popular, mas ela está errada de acordo com o português normativo, tá bom? Então, nós temos duas expressões que podem ser usadas, que é ao nível de ou em nível de. Ao nível de, eu me refiro à altura. Então, é muito comum nós utilizarmos, por exemplo, a cidade está ao nível do mar, né? Essa referência de altura. Já a expressão em nível de é o plano em que aquilo se encontra. Então, vai acontecer uma discussão, vai haver um debate. Quem vai participar? Essa discussão será em nível da diretoria, em nível de coordenação. Então, seria essa expressão o modo correto de ser utilizada. Através e por meio. Essas duas expressões, elas são utilizadas como se fossem sinônimos, tá?
mas é importante a gente fazer uma separação. O através, ele tem muito a ideia de atravessar, de enxergar através da vidraça, né, de andar junto, atravessando. Então tem que tomar esse cuidado, porque nós utilizamos outras construções usando o através, mas não estão corretas. Então, quando eu escrevo um termo assim, eu mandei, eu me comuniquei através do e-mail, está errado. Nesse caso, eu vou usar a expressão por meio de. Então, houve a comunicação por meio do e-mail, houve o comunicado por meio de uma circular. Então, o através é no sentido de atravessar e passar mesmo, né? Através dos anos, essa expressão é diferente. Na dúvida, usem o por meio de, tá bom? Mais comum, mais universal, digamos assim, é mais fácil de usá-lo, tá? Aqui são três expressões comuns, né? De forma que, de modo que, de sorte que. O importante é só a gente frisar que essas expressões, elas são invariáveis, né? Elas não têm plural. Então, de forma que significa de maneira que, é quando eu quero explicar alguma coisa que eu tenho começado a falar. Então, eu apresento um termo e eu quero explicar isso que eu apresentei, então eu vou usar o termo de forma que, de modo que, tá bom? São expressões bem legais que trabalham para melhor coesão do texto. Nós teremos algumas aulas para falar de coesão também, mas elas são termos que elas contribuem para o desenvolvimento do texto, para a progressão textual. Em domicílio, fica a dica, entrega é em domicílio, quem entrega em algum lugar. Até então era muito comum falar entrega a domicílio, mas não, porque a preposição ela não faz referência a local, quem faz referência a lugar é a preposição em, tá bom? Em vez e ao invés. Em vez significa contrário, tá bom? Então, são dois termos também que nós utilizamos como sinônimos, mas não são. Então, por exemplo, quando eu digo que em vez de estudar, ao invés de estudar, preferiu trabalhar, tá errado. Porque estudar não é o contrário de trabalhar. Você pode fazer coisas concomitantes. Você pode trabalhar e você pode estudar. Então, na dúvida, use a expressão em vez de. Então, em vez de trabalhar, foi estudar. Então, ao invés, coisas contrárias. Ao invés de dormir, preferiu ficar acordado durante a noite. Então, seria isso que a gente vai usar. Em vez contrário e em vez de, você pode usar. E o em vez de substitui o invés. Então, em vez de dormir, preferiu ficar acordado durante a noite. Também funcionaria, tá bom? Mal com L, mal com U é uma coisa simples, mas que sempre acaba gerando dúvida para algumas pessoas. O mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Na dúvida, na hora do texto, inverte. Se eu não sei se é o mal com L ou mal com U, eu troco. Então, por exemplo, eu estou de mau humor. O contrário de estar de mau humor é estar de bom humor. Portanto, mau humor é com U. Ele estava mal-humorado. O contrário de estar mal-humorado é estar bem-humorado. Portanto, mal-humorado a gente escreve com L. Decora que é fácil, vocês vão muito bem depois aí ao longo das provas da vida. Eu me refiro às provas da vida porque às vezes tem também algum aluno que queira prestar concurso e sempre acaba caindo uma questãozinha assim. Aqui são dois termos também para a gente lembrar, memorizar. Malgrado, junto, é uma conjunção, né? É uma palavra que a gente usa para ligar duas orações, tá? E tem o mesmo sentido de apesar de, não obstante. Então, malgrado os esforços, né? Ou seja, apesar do esforço, ele não conseguiu, ele não saiu bem. Malgrado ter se esforçado, né? Apesar de. Então, essa é uma expressão, tá bom? Que a gente usa sempre para dar essa ideia de concessão. O que é a ideia de concessão? É quando eu tenho uma projeção para alguma coisa, mas aquilo não acontece. Acontece algo diferente. Então, isso seria essa ideia. Essa conjunção, ela estabelece esse sentido. Já o malgrado embaixo, com a escrita diferente, significa de má vontade. Então, o aluno veio de mau grado, ele veio de má vontade. Seria esse sentido. Bom, menos é sempre menos, não existe menos. Isso é importante lembrar, decorar. Onde, aonde, onde, tanto é a mesma coisa. Tanto onde quanto aonde referem-se a um local, tá bom?
faz referência ao local. O onde é pronome relativo que vai sempre retomar um local. O que a gente tem embaixo, aonde, é quando nós utilizamos a preposição a e juntamos com o termo aonde. E aí eu tenho o a, ele refere-se também ao deslocamento, preposição, né? Então, quando eu me refiro onde, eu vou me referir a um local em situação estática. Por exemplo, eu estou. Onde você está? Quem está parado. Não que esteja parado literalmente, mas você está em algum lugar. Agora, quando eu uso o verbo ir, por exemplo, aonde você vai, o verbo ir ele indica movimento. Então, por conta do verbo indicar movimento, nós vamos utilizar o aonde. Aonde você vai, onde você está. Decorem assim. Senão junto, senão separado. O senão junto significa caso contrário. Então, na dúvida, se vocês fizerem uma frase, se não viajar, deverá ir à escola, né? Se eu trocar esse não por caso contrário, vai funcionar? Se não viajar, caso contrário, viajar, não deu certo. Então, significa que é um senão separado, tá bom? O senão junto é o caso contrário. Então, por exemplo, no meu exemplo, corra, senão será pego. Corra, caso contrário, será pego. Então, aqui funcionou, então é o senão junto. Senão separado, eu tenho duas palavras, o se, que é condição, e o não, palavra de negação. Uma dica é que se você pegar uma frase com senão separado, se você tirar o não, a frase continua com sentido, né? A diferença é que ela torna-se uma afirmativa. Então, olha o exemplo. Iremos, se não houver trabalho. Iremos, se houver trabalho. Entenderam? A gente tira o não, a frase continua funcionando. Mas ela inverte o sentido de negativo para afirmativa. Então, seria essa a ideia, de condição mais a negativa. Bom, aqui, para pensarmos um pouquinho, eu trouxe alguns exemplos de pleonasmo. Pleonasmos são termos que têm uma ideia repetida. O pleonasmo é muito comum quando a gente lembra do termo subir para cima, descer para baixo, sair para fora. Esses são aqueles bem gritantes. Mas eu trouxe para vocês também uma outra tabelinha com alguns pleonasmos que são muito utilizados comumente e as pessoas de repente nem prestam atenção de que são pleonasmos. Então, é bom a gente pensar, frisar. Olha esse daqui, por exemplo. Comparecer pessoalmente, né? Se você está comparecendo, você está pessoalmente. Então, não precisa dessa repetição. Se é comparecer, é comparecer. Uma outra aqui também bem legal, gente. Protagonista principal, escolha opcional. Tem muitos, mas eu queria dar destaque para um que também era bastante. Acabamento final, por exemplo. O acabamento final, a discordância em algum momento. O acabamento é final, fato. Mas tem uma coisa legal, porque quando você trabalha na construção de uma casa e você entra na fase de acabamento, acabamento é o nome da fase. Então, eu acho que nesse sentido não funcionaria como um pleonasmo, porque você tem a fase de alicerce, você tem a fase que você ergue e tem a fase do acabamento, que é quando você vai por piso, fazer pintura. E eu acho que quando você está no final, você se refere ao final dessa fase. Então, acho que aqui a gente pode pensar numa possibilidade de discordância. Esses são os pleonasmos, deem uma olhada, conversem sobre eles aí, que é bastante legal para a gente pensar. Tá bem? A língua portuguesa, ela é viva, né? Em alguns momentos, determinadas expressões funcionam, determinadas expressões não funcionam. Isso é o que torna a língua exatamente viva, ela não ser estática. Essa expressão aqui não dá, mas aqui funciona. E também pensarmos, né, que há várias áreas profissionais e algumas expressões são muito típicas de determinadas áreas. E isso faz com que essa vivacidade, assim, da língua funcione. E é muito, muito divertido, muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula. Beijinhos.